nome da Fundação, em meu nome e do Nuno Garopa, agradecer a vossa presença, agradecer a presença de todos, mas em particular do Adelino Gomes, e contar um pouco a história desta coleção que hoje vai ser lançada. Como todas as boas ideias que surgiram na Fundação, esta foi uma ideia de António Barreto, criar o que, na altura do início da concepção deste projeto, se chamaria monografias institucionais. Aos poucos a ideia foi evoluindo para fazermos reportagens, em jeito de retrato, grandes reportagens, de certa forma já desapareceram do nosso jornalismo, mas isso eu não quereria pronunciar-me sobre algo que se calhar o Adelino vai falar. E na concepção dessa coleção, desta coleção, o Adelino Gomes foi de uma generosidade extrema. Falei com ele, ajudou-me muito a planear esta coleção e também a indicar nomes, a amadurecer o projeto. E é uma coleção mais diversificada. Hoje temos e vamos apresentar um livro do Paulo Moura, Longe do Mar. Não vou falar do conteúdo dos livros. João Pedro Jorge, sobre prematuros, e Gastão Brito e Silva. Gastão Brito e Silva, uma reportagem fotográfica. Está aqui também alguns fotógrafos, do João Pina, que agradeço, e que teve, digamos, a colaboração ou parceria do professor Vítor Serrão e da minha querida amiga Ângela Camila, que muito ajudou ao nascimento deste livro. Sem mais delongas, passaria a palavra ao Adelino Gomes, agradecendo-lhe novamente a honra que nos deu. Muito obrigado a todos. Eu tenho uma terrível tendência para me alongar e por isso escrevi aqui um texto que vou seguir mais ou menos, não é? Porque senão o texto parece longo, mas não é, porque tem muitas notas que eu não vou utilizar e por outro lado, se eu não o seguisse, demorava muito mais tempo. Portanto, peço a vossa paciência. A primeira coisa que eu queria dizer-vos, e até trouxe o livro, não quero exceder-me nas comparações, porque não vinham a propósito, mas na verdade até quando fui buscar lá a uma estante o livro, até achei curiosa a coincidência de haver aqui qualquer coisa de semelhante na própria composição da capa. Este livro é o livro que é a íntegra de uma reportagem feita por um jornalista norte-americano em 1946 em Hiroshima e que poucos meses depois da sua publicação na revista The New Yorker, a Penguin publicou o livro na íntegra. Mais tarde, 40 anos depois, o autor John Hersey voltou a Hiroshima e voltou a falar com aqueles que eram vivos, com alguns dos sobreviventes. Isto é uma reportagem, é uma reportagem pouco normal, porque é uma reportagem feita um ano depois dos acontecimentos, mas uma reportagem extraordinária. Eu considero das melhores reportagens que eu já li na minha vida, uma reportagem extraordinária porque fala de 100 mil mortos, mais tarde viemos a saber que eram muitos mais, mas na altura era o cômputo, de 100 mil mortos através do retrato de 6 sobreviventes. E no retrato de 6 sobreviventes está todo o drama, toda a tragédia daquilo que aconteceu. Ora bem, a Penguin, na altura em que publicou isto, portanto foi em novembro, portanto a reportagem sai em agosto, no número de agosto de New Yorker, de agosto de 1946. Em novembro de 1946, o editor da Penguin escreveu o seguinte: muitos relatos têm sido publicados até hoje a explicarem como considerações sobre a segurança de Estado justificam o uso da bomba atómica, mas aqui, pela primeira vez, não se trata de uma descrição de realizações científicas, de máquinas complexas, de novos elementos e de fórmulas matemáticas. Trata-se de uma narração sobre os efeitos da bomba atómica através do olhar de alguns sobre quem ela foi lançada. O olhar daqueles que sofreram uma das mais catastróficas experiências jamais feitas no mundo e lhe sobreviveram. Esta reportagem teve um enorme impacto nos Estados Unidos quando foi publicada na New Yorker. Einstein mandou reservar 900 exemplares da revista para oferecer aos seus amigos. Jornais quiseram publicar em folhetins a reportagem, que ocupou
as páginas todas da New Yorker, naquela edição de 31 de agosto, não havia mais nada na New Yorker senão esta reportagem, e estações de rádio, que é uma coisa mais extraordinária, porque é quase o antirradiofónico, estações de rádio pelos Estados Unidos leram a reportagem na íntegra em programas de 4 horas. Estão, portanto, a ver, evidentemente estão lá, mesmo os mais jovens que estão aqui, se não sabem, falem com os vossos pais, ou com os irmãos mais velhos, ou com os vossos avós, e eles dir-vos-ão o que foi Hiroshima, mas na verdade vejam o impacto que teve esta história, num momento, publicada num momento, em que na verdade, como, enfim, alude, embora que brevemente, o editor da Penguin, no momento em que se celebrava nos Estados Unidos e no Japão, ocupado, se celebrava sobretudo o lado espetacular da realização científica que tinha sido a bomba atómica e não os efeitos da bomba atómica sobre as pessoas. Ora bem, isto serve-me para que traga este exemplo a esta conversa como arranque para a apresentação destes 3 livros, da coleção e destes 3 livros, desde logo para delimitar os campos, não é? Quer dizer, todos eles são legítimos, mas uma coisa, como sabemos, é o mundo da divulgação jornalística e mediática, ou mediática, mais global, outra, o da investigação científica e da reflexão teórica. O mérito desta iniciativa, do meu ponto de vista, tem vários méritos, e o primeiro é que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já apoiava e dinamizava a investigação e a reflexão teórica através de livros, de uma coleção preciosíssima de livros e de outras iniciativas, como a Prodata, não é? Prodata, para além disso, ela vem agora oferecer-nos uma outra face de Portugal, não é? E dos fenómenos sociais que estuda na outra coleção, não é? Esta focada nas pessoas, nas situações, nas paisagens, não é? Através da mediação de um olhar, de um jornalista ou de alguém que está no espaço público. Não é? Eu não quero carregar muito, como disse, a tecla das comparações, mas deixem-me acrescentar que, por 3 vezes, quando li estes 3 livros, me veio à memória de novo, e por isso é que eu acabei por decidir começar por aqui. Este livro está esgotado, portanto, ali talvez na calçada do compro por 5 euros, ainda encontrem num alfarrabista. É um livro que eu aconselho sempre aos alunos de jornalismo, porque acho extraordinário. Portanto, é um bocadinho mais caro, que eu julgo, do que a coleção vai ser. Mas vale a pena juntarem também a estes 3 livros, e aos outros vão sair, este livro. Eu não queria carregar muito, a tecla das comparações, mas, na verdade, há aqui, cada um a seu modo, há aqui nestes 3 livros, digo eu assim, uma minúcia quase obsessiva e seca das descrições do autor que está imediatamente à minha esquerda, do João Pedro Jorge, naquelas visitas que ele faz às unidades de cuidados intensivos de uma maternidade e de hospitais, 3 hospitais. Na longa, persistente, apaixonante e apaixonada peregrinação que o Paulo Moura fez pela geografia humana, daquilo que ele chama o país número 2, falando da Estrada Nacional número 2, que já lhe tinha servido para uma magnífica série no público. E depois, a seu modo também, um modo talvez menos de reportagem no sentido habitual que nós lhe damos, e mais o autor da nota introdutória chama inventário, mas que inventário ele faz, que é descarnado e brutal, este inventário que ele nos faz de uma outra geografia, é uma geografia em ruínas do país antipatrimonial que nos desvenda aqui e que nos lança à nossa cara. Portanto, antes ainda de fazer pequenas observações para elogiar e para criticar, eventualmente, vamos ver, ficam aí sem saber o que é que eu vou fazer. Mas antes, deixem-me dizer uma palavra.
de franco, entusiasmado e agradecido, foram as palavras que eu escrevi aqui, elogio à Fundação. Porque encontro aqui uma tripla oportunidade no lançamento desta coleção. Porque ele surge num tempo em que nunca, pelo menos que eu me lembro, e estou quase a fazer 70 anos, nunca nós, os cidadãos, precisámos desta maneira de aprofundar o conhecimento da realidade que nos envolve. E o conhecimento precisa da compreensão. É antecedido da compreensão, senão não é conhecimento. Um conhecimento compreendido daquilo que nos rodeia, porque coincide nesse mesmo tempo, com uma gravíssima crise empresarial, mas também de identidade da imprensa nacional. Os velhos média parece que estão a perder a identidade e não sabem bem e isso vai logo cair sobre a reportagem. E não apenas sobre a reportagem de investigação, que é também uma forma de reportagem, mas sobre a reportagem, que é o mais caro, é o que demora mais tempo, é o que parece que mantém ou atira os repórteres para lá da redação, onde eles são tão precisos para fazer 5 vezes notícias no mesmo dia sobre assuntos diferentes. E então a reportagem aparece como um luxo. E, finalmente, porque traz-nos olhares sobre essa realidade sob a forma de eloquentíssimos retratos. O que temos aqui são eloquentíssimos retratos de gente comum, de situações do cotidiano, das ruínas patrimoniais de um país. Portanto, gente, situações, a tal realidade antipatrimonial, e estou aqui a socorrer-me, já disse 2 ou 3 vezes, de uma expressão que não é minha, que é do autor da tal introdução, o Vítor Serrão, repito, gente, situações, realidade antipatrimonial, que de outra forma, não fora esta iniciativa, teriam chegado a poucos de nós. Acresce que esta iniciativa se inscreve numa prática muito pouco seguida no nosso país, mas que é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, onde iniciativas como, por exemplo, a ProPublica criaram não apenas um dos centros de jornalismo e investigação mais prestigiados daquele país, como também estiveram na origem de trabalhos jornalísticos, alguns deles publicados depois em jornais, e há jornais que não hesitam em aproveitar essa iniciativa da ProPublica e de outras fundações. Há jornais prestigiados, como o New York Times e o Washington Post, que não hesitam em ir buscar. Cá em Portugal, o Público teve uma iniciativa semelhante, o Público Mais, que eu não sei qual é a situação agora, portanto posso estar errado, mas que me parece que foi de algum, não sei se faltou o mecenato, que é uma coisa também que, infelizmente, enfim, cá em Portugal não é... E, portanto, nesse sentido, não me quero estender sobre isso, mas, na verdade, eu acho que esse é um dos caminhos. Uma vez houve jornalistas que questionaram o provedor do leitor, não sei se foi do Washington Post ou do New York Times, por causa disso, que levantaram, quando o New York Times publicou uma reportagem que foi resultado do mecenato, houve jornalistas que disseram, mas o que é isto? Então, mas agora estamos a publicar coisas patrocinadas. E esses jornalistas americanos lembraram-me logo a mim próprio e outros jornalistas portugueses que, quando víamos em alguma imprensa a seguir ao 25 de Abril e antes do 25 de Abril, reportagens, por exemplo, patrocínios da volta a Portugal em bicicleta e tal, ficávamos sempre assim, patrocinado, mas o que é isto? Bom, a verdade é que o provedor do leitor, ou do Washington Post, ou do New York Times, não me lembro, escreveu um texto magnífico dizendo como, numa política de transparência, em que tudo é conhecido do leitor, e, por exemplo, o Público fez isso também com o Público Mais, esta possibilidade dada em tempos de crise a um jornal, este apoio dado a um jornal para que ele publique textos, investigações de inegável interesse público, é um ato que deve ser agradecido e não visto como suspeito. Portanto, nesse sentido, eu acho que esta
e para não dizer outros mais, que estas razões que eu aqui apresentei só me fazem olhar com grande expectativa, ainda por cima, porque estes 3 primeiros, há um quarto livro, eu até achei estranho não o ver, porque tinha visto aqui o anúncio, que é um livro do Nuno Ferreira, que é Portugal a pé. Foi também uma reportagem que eu não sei agora, portanto não a li, não sei como é que está feita, mas na verdade tinha sido, pelo menos a ideia, tinha sido publicada aqui há uns 3 anos, acho eu, num blog, e na verdade é muito interessante, mas estes 3 livros que eu li com entusiasmo, um livro com muito agrado, estes 3 livros anunciam-nos realmente que temos aqui uma coleção para dar, durar e para servir o público e também, acho eu, o jornalismo, ou se quiserem, o ecossistema mediático para alargar mais. Bom, então vou fazer, se me permitem, um breve itinerário desta coleção e destes 3 livros. Portanto, a coleção chama-se Retratos, é dirigida por António Araújo. O seu objetivo, explica-se logo na abertura, é trazer-nos a nós, leitores, vou ler, um olhar próximo sobre a realidade do país. Isto é, e depois explica, Portugal, contado e vivido, narrado por quem viu e vê de perto. Temos aqui todo um programa jornalístico, não é? Temos aqui a definição da reportagem, não é? Que é ir ao local, é ver, não se faz uma reportagem ao longe, não se faz uma reportagem por telefone. Por isso é que é o grande problema do jornalismo hoje, sem capacidade, sem dinheiro, sem recursos para ir ao local, fazer tudo através de testemunhos cujo rosto o jornalista pode não conhecer, porque é um testemunho telefónico, porque é de alguém, é de uma fonte, em relação à qual não se pode fazer sequer o contraditório, senão em algumas perguntas em que não se vê o rosto que responde, logo não se vê o trejeito, qualquer coisa que às vezes nos alerta para que se calhar há alguma coisa que está errado naquele testemunho. Portanto, a reportagem é feita no terreno, não é? A reportagem é feita no terreno, olhando, apalpando a semântica da coisa, como diria, em relação à sociologia Machado de Paz. Bom, agora, peguemos então em cada um deles. Comecemos por Prematuros, portanto, como disse, do João Pedro Jorge. Foi o primeiro livro que eu li da coleção. E o João Pedro Jorge segue à risca a consigna que está aqui, que eu acabei de vos dizer. Esta é a narração de um fragmento da nossa realidade por alguém que a viu de perto. E vamos ver já a seguir que a viveu também da sua própria carne. Uma narração sistemática, pormenorizada, quase obsessivamente pormenorizada, seca. Lembrou-me outra vez as descrições que o John Hersey faz. Quer dizer, eu depois vou ler-vos 2 ou 3 pequeninas coisas para verem isso. E como aquilo que parecia muito tabeliónico é um dos segredos deste texto, do êxito deste texto, a leitores pelo menos como eu. Ele foi, portanto, à maternidade de Alfredo da Costa, ao Hospital Santa Maria, ao Fernando Fonseca, que é a Amadora Sintra, e a Garcia de Horta. Há 2 trajetos num. Há um primeiro trajeto físico e emocional, que os pais fazem quando acompanham os filhos prematuros, já viram, portanto, que é sobre os prematuros, e há um mesmo trajeto que nos é guiado pelas enfermeiras, pelos médicos e por outros funcionários, normalmente uma coisa que agora já há nas grandes empresas. Aliás, pelo resultado é bom, que são as pessoas do gabinete de imagem, não é? De comunicação. E, portanto, há aqui, o autor abre-nos a janela para um mundo de dados. O jornalismo deve dar dados, que é para nós também tirarmos as nossas conclusões. É um mundo de dados, mas também para um mundo de sentimentos. E aqui começamos a entrar, não é? Um mundo de sentimentos, de coisa vivida, não é? De uma realidade que, no meu caso, era desconhecida, não é? E do seu impacto, naqueles que a sofrem. Há aqui uma coisa na página 96, eu ainda há bocado, ao correr, deixei os óculos no carro, mas talvez consiga ler. Se não ler,
Há uma médica que diz o seguinte, sobre o que é isso do prematuro e o impacto que tem o prematuro na vida. Diz ela o seguinte, por alguma razão uma gravidez tem 9 meses. Quando é interrompida antes do tempo, isso afeta o desenvolvimento físico, mas também o desenvolvimento psicológico do bebê, porque ele fica desamparado. Assim como ficam desamparados os pais que os veem perante, que se veem perante um cenário assustador. Este desamparo é alguma coisa que perpassa por todo este livro. O desamparo num cenário assustador. Esta reportagem, que eu também classifico de peregrinação, como será aquela que o Paulo Moura fez, e como será também, agora com a máquina fotográfica, a segunda a que eu me vou referir, o Portugal em Ruínas, do Gastão, de Brito e Silva. Esta reportagem em peregrinação tem, no entanto, ainda uma terceira incursão, que assoma 3 ou 4 vezes, portanto é discreta, e eu acho muito bem que seja discreta, e por isso mesmo é que tem, pelo menos, teve tanto impacto em mim próprio, o seu leitor. É que aí o João Pedro Jorge não se limita a ver de perto um problema que está a ser vivido por uma mãe ou um pai. Ele entra no problema com a autoridade de quem o viveu também como pai prematuro, como ele assim mesmo se chama. É uma experiência de 4 imensos meses, como ele escreve também, na unidade de cuidados intensivos do Serviço de Neonatologia. É aquilo que vamos ouvir, que ouvimos falar ao longo deste livro, sempre, são as unidades de cuidados intensivos de neonatologia de um hospital espanhol em Madrid. Ouçam só, na página 63, ouçam só esta pequena descrição. Eu não quero retirar-vos o prazer da descoberta, mas como estou... Ninguém tem aí uns óculos de ver ao perto, não? Pois pode ser que eu consiga ver, porque eu realmente... Se conseguir orientar com estes? Porque realmente, como estava atrasado... vejo magnificamente. Obrigado. Então, eu estava aqui à procura, aqui ainda por cima estava aqui à procura. Eu estava aqui à procura de uma página que não era aquela que... Diz ele assim. Portanto, o João Pedro Jorge está a olhar para uma criança que é a sua filha. Sentado perto dela, com uma das portas da incubadora aberta, falava-lhe do mundo, fazia-lhe promessas, explicava-lhe o que há de bom na vida e como vale a pena viver, ou deitava simplesmente conversa fora, como se ela compreendesse tudo o que lhe estava a dizer. Cantarolava melodias infantis, inventava canções simples, na esperança de que o ritmo e a cadência daquelas músicas aprendessem à vida. Por vezes, estendia-lhe um braço e tocava-lhe. Pousava a mão aberta nas suas costas ou na cabeça, suavemente, delicadamente. Ou deixava que me agarrasse um dedo. O que estaria ela a sentir? Que coisas diria se pudesse falar? Contei uma dezena de dados que eu não conhecia e que me impressionaram nesta história. É também qualquer coisa sempre... A gente encontrar aquilo que não sabe, não é? Aquilo que não sabe é que precisava de saber. E que precisa urgentemente de saber para conhecer melhor o país em que vive e as pessoas da comunidade a que pertence. Eu nunca tinha ouvido falar dos bebés Cytotec. Não sei se alguém já ouviu falar disso, que é um medicamento que estava à venda nos melhores cabeleireiros da Cova da Moura e que cuja venda só diminuiu graças à ilegalização do aborto. Depois, 2 ou 3 perguntas. Sabiam que Portugal é um dos países do mundo com melhores práticas em termos de saúde neonatal e das prestações de cuidados clínicos aos bebés prematuros e um dos únicos, juntamente com o Reino Unido, com uma estratégia política nacional nessa área, além de ser o único a dispor de um sistema de transporte médico à escala nacional para o recém-nascido de alto risco. Já alguém vos descreveu as instalações da UCINE, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, da maternidade Alfredo da Costa? Foram inauguradas em 2007. É uma correnteza de 13 boxes, que são postos individualizados, financiados pelo PIDAC e por mecenas.
voltamos aqui aos mecenas, um dos quais a PT, que ofereceu um programa pioneiro a nível mundial, que permite aos pais das crianças prematuras, os prematuros, acompanharem os filhos em casa, estão em casa, não estão na maternidade, estão em casa, e via internet acompanham os filhos 24 horas por dia. Já alguém vos falou de um projeto multidisciplinar que arrancou em 2009 no Amadora Sintra, chamado Unidade Móvel de Apoio Domiciliário, e que acompanham os bebés depois destes terem alta. Esse projeto serve alguns dos bairros mais favorecidos da Amadora, não é? O bairro 6, a Cova da Moura. Aqui. E como infelizmente não há só boas notícias, o retrato desta unidade não termina sem uma coisa que eu também gostava de vos ler assim rapidamente, na página 77, que é uma espécie de sombrio olhar prospectivo da Cicerone, do autor, que é a enfermeira Ana Luísa Cunha. Ouçam só isto e vejam, não sei quando é que você escreveu isto, por exemplo, como ela falou em 2011, 12. Vejam se ela não estava a falar de alguma coisa. Diz ela assim: não há biberões nem leite em casa dos pais. Pedimos apenas às pessoas que olhem para as suas casas e vejam o que lá não lhes faz falta. Por enquanto há sempre alguém que vai dando alguma coisa. A realidade social neste país mudou muito neste último ano e tal, dizia ela, portanto, em 2012. E nos próximos 5 anos não vai haver apoio estatal. As dificuldades são cada vez maiores. Se no ano passado, e era isto que eu queria sublinhar, se no ano passado via fome nos pais, este ano, 2012, vejo fome nos bebés. Estamos a tentar fazer qualquer coisa. Agora peguemos no segundo livro que eu li, O Portugal em Ruínas, do Gastão de Brito e Silva, que está ali, o texto e as legendas de Vítor Serrão. Eu já há pouco disse, tenho uma certa dificuldade em chamar-lhe grande reportagem, por várias razões técnicas, que não tenho tempo nem devo agora desenvolver, mas que depois podemos desenvolver. Mas estas imagens fotográficas são seguramente um dos retratos, e estamos a falar de uma coleção que se chama Retratos, e nesse sentido também reportagem, é um dos retratos de maior impacto nestes 3 retratos, que todos contam grande impacto. Ele mostra-nos obras de arte em estado de, e agora vou citar muito o texto introdutório, decrepitude. Algumas estão mesmo já mortas. Desenham-nos um silencioso deserto de misérias, polvilhado por chocantes destroços de casas, de hospitais, de conventos, de ermidas, de fábricas, de fortalezas, que estão sendo sacrificadas ao sabor de intervenções erráticas, sejam camarárias, particulares, estatais ou ligadas a grandes interesses especulativos. A história que estas imagens nos contam, a denúncia que gritam, porque é de um grito, é mais do que um grito de alma, é um grito de um país, não é? Que gritam. Um grito pelo património. Exatamente. Dar voz ao património. Que é muito, exatamente. Muito eloquente que seja. E você deu-lhe depois do microfone ao lado, e é o megafone destas 60 imagens que eu atrevia-me a dizer que o autor nos atira à cara. Atira-nos à cara estas imagens, não é? E isto é um implacável, é um terrível registro inventariante de perdas. Por isso é que eu disse, eu acho isto é o registro inventariante de perdas. Mas, ao mesmo tempo, e há aqui também o lado do repórter que não é alheio, quer dizer, o repórter não é um tabelião, não é alheio ao sofrimento das coisas que, como já vimos no primeiro livro, das coisas que reporta, que testemunha, e por isso há aqui também uma vontade de lutar pela recuperação, ou pelo menos de deixar registado, não é? Quando a recuperação se tornar impossível. São tudo expressões, ideias, sugestões que encontrei no prelúdio deste livro, escrito pelo Vítor Serrão, e que, do meu ponto de vista, nos situam estes retratos, e isto não é uma crítica nem um elogio, é uma verificação, a meio caminho, do meu ponto de vista, entre a tal ideia de reportagem e a de livro de história, que também o Vítor Serrão também lhe chama. Depois, o Longe do Mar, do Paulo Moura.
É uma série, como já vos disse, sobre a Estrada Nacional número 2, feita inicialmente para o público, em agosto de 2007, e que ele prossegue agora, recapitulando caminhos, retomando fios narrativos, procurando personagens. Há uma personagem, eu não vou falar-vos dela, que a pessoa estava a retirar, há uma personagem extraordinária, não é? Que nos é oferecida assim no princípio do livro e que nós só encontraremos no fim. Só digo que se chama Iria. Procurando personagens para as levar ao seu sítio, para o repórter a verem-se o sítio, não é? Para a ver claramente vista no sítio a que pertenceu e onde viveu 20 anos. O Paulo Moura, eu tenho dificuldade, quer dizer, não tenho dificuldade nenhuma, mas podem achar um bocadinho excessivo isto, porque como é que um tipo que trabalhou com o Paulo Moura, desde o primeiro texto que o Paulo Moura escreveu num jornal, agora pode estar aqui a dar-se ao luxo de estar a dizer bem dele, não é? Não posso dizer, mas eu tenho que dizer porque é isso que eu penso. O Paulo Moura com o Alexandre Lucas Coelho, já o disse várias vezes, eu acho que são os maiores repórteres que há em Portugal e provavelmente também estão no grupo, para mim, dos grandes repórteres, pelo menos da Europa. E digo isto assim, enfim, as crónicas que ele nos enviou há meses de Kiev e da Crimeia atingiram para mim, que sou um antigo repórter e um continuado leitor de reportagens, atingiram para mim o cume da excelência. Porquê? Porque nos agarravam, porque nos seduziam e porque nos davam informação e porque eram apresentadas num registro que colocam cada peça no domínio daquilo a que eu chamo, eu nesse aspecto não estou de acordo com o Batista Bastos, que chama o jornalismo uma disciplina superior da literatura, mas eu acho que a reportagem pode entra no domínio daquilo que eu chamo a arte literária. E então, nos textos destes dois repórteres de que eu vos falei, da Alexandra e do Paulo, eu encontro muitas vezes isso, nesse domínio da arte literária. Deixem-me só ler também, como fiz anteriormente com o Pedro Jorge, duas ou três pequenas. Por exemplo, a descrição comparativa das noites em Satão, abrilhantadas por uma banda chamada Banda S, da família Ferreira, que é uma espécie de banda que precede a chegada do Tony Carreira. E, portanto, a comparação é extraordinária. Evidentemente precede, mas é prejudicada porque nas condições não estamos no Alto da Boa Vista, não é? Quer dizer, não estamos ali no Rock in Rio. E, portanto, enquanto a família, mas vão-se a perceber disso, é melhor eu ler aqui rapidamente como esta situação é descrita. Isso é um bocadinho. A família Ferreira está a tocar há 2 horas, sem intervalos entre as músicas. Dou-te tudo, meu amor, dou-te tudo. Já ninguém ouve. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Ninguém bate palmas. Ninguém olha. Aos poucos as pessoas vão-se voltando para o lado direito, para o outro lado do palco, que está completamente às escuras. De repente acendem-se algumas luzes, para que o pessoal técnico venha dar as últimas aparafusadelas aos tripés e pratos das 2 baterias. E acontece o inacreditável. A multidão em peso gira 90 graus. Não importa que a banda S continue a tocar, 90 graus de desprezo por eles. Nem que a banda de Tony leve mais uma boa meia hora até entrar em palco. 90 graus de crueldade, 90 graus de lei do mais forte. A turba tenta chegar-se mais à frente, comprime-se num sufoco de excitação. E depois há uma descrição. E há uma outra cena, na página 44, entre as páginas 42 e 44, que me lembra muito. Os mais velhos devem conhecer, aliás, foi imortalizada pelo João Vilaré, aquele poema do António Lopes Ribeiro, Procissão, não é? Que o João Vilaré diz de uma forma magnífica, não é? Tocam os sinos da torre da igreja, a rosmaninha e alecrim pelo chão. Pois bem, agora vejam isto, não vos recorda. Domingo de manhã é a procissão. Parte da estrada principal e só pela aldeia até à capela. 13 andores, cada um com o seu santo, e decorado e patrocinado por uma família, são puxados por tratores.
Entre eles, um cortejo de figurantes, homens, mulheres e crianças, rigorosamente trajados de personagens bíblicas. Um letreiro nas costas diz São José, São Rafael, judeu. A menina que vai de Santa Helena, de uns 5 anos, o menino de Santo António, a menina Sagrado Coração de Maria, vão muito cansados. As mordomas correm de um lado para o outro a dar-lhes água. Filipe, o filho de Engrácia, conduz o trator da Senhora da Conceição. Patrícia, uma menina loira e gorducha de 12 anos e ténis cor-de-rosa, vai de Senhora das Seixas. Anda no 7º ano, os pais estão na Suíça. Atrás dos tratores vem uma jovem vestida de noiva, a priora da procissão. Depois os 60 músicos da fanfarra da Portela de Vila Real, tocando uma marcha muito bela e quase fúnebre de Ilírio Costa. E ainda, debaixo de uma sombrinha segurada por 4 escudeiros, o bispo. Um bispo verdadeiro, não de fantasia. Ou pelo menos um ex-bispo. Depois vem o resto da população. Ouve-se falar francês. Vêem-se ao longe os contornos da Serra da Lapa, entre as silhuetas altivas das casas dos imigrantes e as outras de pedra vergadas, aninhadas no chão. Chegados ao promontório, instalam-se no palco, com a orquestra e o coro de crianças, o bispo e o parco de Severo, António Furtado Duarte. Só, finalmente, para que não fiquem a pensar quem é que seria o bispo, que é um momento extraordinário desta descrição. No palco da Senhora das Seixas, Dom Rafael, que é da região, foi bispo de Bragança e agora está reformado. Começa o seu orbicular discurso entre cânticos, sibilando os S's. Senhora das Seixas, Senhora das Arcas, flor de todas as ladainhas, Senhora da Conceição, Senhora da Apresentação, Senhora das Pombas Brancas, das Seixas de teu nome, Senhora, Rainha de São José, Rainha das Seixas, Rainha das Pombas, Rainha da Paz, ó Mãe, ó Rainha das nossas almas, ó Rainha das Seixas. É o bispo possível, o que se arranjou. Está caquético, mas sempre é um bispo, isso é que importa. Que aldeia das Beiras se pode gabar de ter um bispo na festa? Bom, o que é que eu hei de dizer mais? Há um texto ainda na festa em Arcas, que é a terra de Engrácia, uma francesa que gosta de rigoler. E depois há estes parágrafos exemplares. Quero eu dizer, e vou terminar, que na sua diversidade, estes 3 trabalhos confirmam aquilo que há pouco disse, que é na sua prudente sabedoria de designar tudo isto por retratos, não é? Confirmam isto mesmo e permitem não aprisionar os autores a um género, não é? E a nós, que somos leitores, e também ao editor, não é? Permite-lhes um contacto com uma maior variedade e riqueza de propostas e de registros narrativos, não é? Por fim, só para terminar, em relação à reportagem, não quero dizer mais, mas quero só chamar a atenção que em todos eles, os factos falam. Os factos falam. E isso fez-me lembrar que eu já tenho falado, fez-me lembrar, há uma fotografia extraordinária que uma vez eu editei no Público, que foi uma fotografia que recebeu um prémio, que é da Madonna, é uma argelina que no dia 23 de setembro de 1987 foi surpreendida na sua dor por um fotógrafo, quando ela chorava a perda de 8 filhos menores num bairro no sudeste da Argélia. Portanto, é uma Madonna que se dobra ao peso da dor. Aquele é um rosto, naquela fotografia, é um rosto de um sofrimento que é insuportável. É o rosto de um luto impossível, não é? É o rosto da própria dor. O repórter é isso que faz. É isso que faz. Na alegria, mergulha na alegria e na dor, não é? No inferno da dor, do ódio, ou na alegria indescritível, e ele tem que encontrar as palavras para a descrever, da alegria e da felicidade, não é? No mar das paixões. E ao mesmo tempo tem que o descrever, não é? E por isso, quando o Robert Capa dizia uma coisa que é já um lugar comum, e alguns até dizem que nem está certo, que é, se as tuas fotografias não são suficientemente boas, é porque tu não estás suficientemente perto, queria de algum modo significar que lá, rente ao objeto, rente à pessoa, é lá que se define o ângulo que o jornalista
que o narrador de que o narrador vai partir, que ele escolhe e de que vai partir. É lá a ver, a tocar, a ouvir, a sentir, a cheirar o que testemunha. É isso que deve estar no primeiro plano da máquina e no primeiro plano do olhar do repórter, e por isso depois das palavras que ele vai encontrar. Portanto, sobre estes 3 livros e aquilo que esta coleção promete, eu diria que nos livros do Paulo e do João Pedro há notícias, há frases que assim secas ou apaixonadas, ou assim telúricas, nos abalam só por si, quer dizer, ficamos mergulhados nelas. No livro do Gastão, ao livro do Gastão eu gostava de trazer uma citação de uns versos do Carlos Drummond de Andrade, que dizem assim, e está tudo dito sobre o livro, pelo menos aquilo que eu senti. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Muito obrigado. Ainda temos 5 minutos de pavilhão. Se quiser, 1 ou 2 minutos, pode tocar o pau. Está ligado. Bem, eu não tenho nada a dizer, excepto que tudo o que o Adelino disse são exageros, a meu respeito é exagerado. Queria agradecer ao Adelino Gomes esta apresentação e à Fundação por esta iniciativa. Só dizer que eu concordo com o Adelino Gomes em relação à importância da reportagem, trazer a reportagem para livro, né? Estas iniciativas que, de uma forma ou de outra, e como todos sabemos hoje em dia, ainda se está à procura de chamados modelos económicos para tornar possível que se faça a reportagem, né? Porque está tudo em causa, não se sabe como se financia isso. Há consciência de que é importante fazer-se, mas não se sabe como, nem se é possível fazê-lo. E, portanto, há a sensação de que se está num período de transição em que se está à procura de novas formas. E, portanto, as formas do mecenato e de uma fundação que apoia, tudo isto são formas que, neste período em que as formas tradicionais estão um pouco em colapso, são bem-vindas e podem ser uma promessa de futuro, de que o jornalismo e a reportagem sobrevivem. O livro, acho que é um suporte. Portanto, eu em particular, sou muito defensor da grande reportagem, da reportagem extensa, da reportagem não apenas da coisa imediata, que também é útil e mais superficial, ou da notícia, da informação mas da reportagem mais profunda, do repórter passar tempo nos sítios, investigar, sentir o que as pessoas e os protagonistas dos acontecimentos sentem para poder transmiti-lo, passar tempo a investigar e passar tempo a escrever e usar, como o Adelino falou, desta comparação com a literatura, que eu claro que é um grande elogio vindo da parte dele, que ele sim, só que um pequeno parênteses, é o melhor jornalista português, né? Mas é um elogio merecido o que ele me fez, mas de facto eu prefiro esta ideia de que o jornalista é legítimo que vá roubar recursos à literatura para o ajudar no seu trabalho. Portanto, é mais eficaz e não perde em termos de rigor ou de informação ou de seriedade ir buscar recursos à literatura, usar as metáforas, usar comparações, o que for preciso para fazer o leitor viver os acontecimentos, compreendê-los melhor. E portanto eu sou grande defensor deste tipo de trabalho mais profundo e acho que hoje em dia o livro, apesar de tudo, o livro ainda não está tão em crise como os jornais, não é? Não sei como é que essas comparações, é um bocado estranho fazê-las, não é? Mas apesar de tudo o livro tem ainda, quer dizer, não é substituível ainda, não é? Enquanto o jornal em papel está a ser substituído por muitos outros meios, na internet, etc., o livro ainda não há nada que o substitua. A reportagem em livro, portanto, tem este espaço de mais tempo, mais investigação, outro ritmo de leitura e de investigação, acho que é importante. O livro, portanto, e a Fundação nesse aspecto teve essa visão de dar este contributo para a própria sociedade portuguesa que precisa disto. E terminava só mais uma nota dizendo isto, que é um pouco contraditório quando se fala assim, deste papel do jornalista como uma pessoa que vai aos sítios e vê a importância da reportagem. O jornalista vai ao local, não telefona nem envia um e-mail, ele está lá e vê e contacta com as pessoas e tem um testemunho vivo e pode contar.
Isto é verdade, mas por outro lado, aquilo que está a fazer entrar em crise esta possibilidade, né, do jornalista fazer isto, é ao mesmo tempo aquilo que também o faz de outra forma, que o compensa, porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer isto. Ou seja, qualquer pessoa está no local e pode enviar uma mensagem por internet ou no Facebook ou por SMS, relatando as coisas no local, até pessoas que vivem nos próprios sítios, e portanto há várias formas de fazer reportagem. Não precisamos de um profissional, digamos, para o fazer. Qualquer pessoa pode fazer e, portanto, enviá-lo para os jornais, para as revistas e para os sites de informação e para os próprios blogs e no Facebook, etc. E, portanto, isso tiraria um bocado o papel ao jornalista, que deixava de ser necessário, né? Nesse aspecto, o jornalista pode ser inútil. Eu acho que, quer dizer, que isto é ótimo que aconteça, mas, por outro lado, vai trazer mais importância ainda ao jornalista, porque se qualquer pessoa pode fazer, nós não temos garantia nenhuma de que essa informação seja correta, obedeça a um código ético, essencialmente isso. Portanto, o jornalista será aquele que faz o seu trabalho obedecendo a um rigoroso código ético, para além de tudo mais, a sua especialização, o seu talento literário, do seu tempo que dedica a especializar-se, a informar sobre, a estudar os assuntos, etc., que é muito necessário, mas o principal é nós sabermos, temos a garantia que um jornalista é aquilo que nos dá, que escreve, ninguém lhe pagou, ninguém o pressionou, ninguém tem nenhum interesse, ele não tem nenhum interesse, a não ser o próprio interesse do seu público, em escrever aquilo. E temos essa garantia, o jornalista é aquele que nos dá essa garantia, é o único que nos dá esta garantia. Mais ninguém, toda a informação que temos por todo o lado, que é imensa, ninguém nos pode garantir isto. E portanto, eu isto acho que é um bem cada vez mais necessário. Era isto, obrigado. Boa tarde. Queria agradecer a vossa presença aqui e agradecer em especial ao Adelino Gomes por ter feito esta apresentação e, claro, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que teve esta ideia de lançar esta coleção. E vou só explicar assim muito brevemente como é que surgiu o meu livro. Como o Adelino já vos disse, eu sou pai de uma criança que tem hoje 6 anos e que, por muita sorte, mas sobretudo por causa dos médicos e das enfermeiras de um hospital de Madrid, um hospital público, ou seja, por sorte e também graças à ciência, à medicina, a minha filha tem hoje 6 anos e é uma criança perfeitamente normal, embora tenha nascido com 670 gramas e com várias hemorragias no cérebro. Como é que surgiu este livro? Eu, na altura, quando a minha filha nasceu, eu não me lembro de, antes da minha filha ter nascido, de alguma vez ter pensado na existência de um bebê prematuro. Era algo que me era completamente desconhecido. E, portanto, quando eu de repente me confronto com aquela situação, o meu conhecimento sobre o que é um bebê prematuro era absoluto. Quer dizer, a minha ignorância era absoluta. E, portanto, o meu instinto natural, até pelo meu trabalho de investigação na universidade, o meu primeiro impulso foi tentar ler qualquer coisa porque num hospital os médicos e as enfermeiras não têm muito tempo para nos explicar, porque nós temos imensas perguntas para fazer, temos imensas dúvidas e os médicos não têm, obviamente, tempo para nos responder a todas essas perguntas, a todas essas dúvidas e angústias. E, portanto, eu tive que ir à procura de livros, de alguma coisa que me informasse sobre aquilo que eu estava a viver, não é? Alguma coisa a que eu me pudesse agarrar de concreto, não é? E quando eu na altura vivia em Madrid e percorri as livrarias de Madrid e não encontrei encontrei um único livro sobre bebés prematuros. E aqui em Portugal, porque eu por vezes vinha a Portugal, então era o zero absoluto. Claro que fui à internet, mas a internet é um caos, não é? E, portanto, nós não sabemos em que é que nos podemos fiar no que está na internet. Portanto, este livro surgiu desta experiência de um pai que quer ter um conhecimento sobre aquilo que está a viver. E, portanto, eu tive a ideia de
descrever algo que, para aqueles outros pais que viessem a ter a infelicidade de se ver nesta situação, tivessem alguma informação que lhes permitisse minorar ou relativizar o que estavam a viver. Depois, eu tinha esta ideia, tentei vendê-la a várias editoras, nenhuma editora quis pegar na ideia, até que, por uma feliz coincidência, o António Araújo vai ter comigo à Biblioteca Nacional. Eu ainda não conhecia o António, portanto o António arranjou o meu telefone, telefonou-me e perguntou-me se eu queria escrever um livro para a Fundação. E eu, como tinha esta ideia, perguntei, olha, tenho esta ideia, claro que esta ideia não se enquadrava na coleção dos ensaios, portanto não fazia sentido nos ensaios, mas que havia uma nova coleção que estava a ser pensada e que eventualmente se poderia, esta ideia de um livro sobre bebés prematuros, pudesse adaptar ao formato da grande reportagem. E pronto, e foi assim que surgiu este livro, e portanto este livro é, em primeiro lugar, para os pais que se veem que já viveram ou que venham a viver esta situação, e é também, na verdade, um agradecimento muito profundo e muito sentido às pessoas, aos médicos e às enfermeiras que salvaram a minha filha, e é também uma defesa do Sistema Nacional de Saúde. Porque sem o Sistema Nacional de Saúde, ou seja, sem a solidariedade de todos os cidadãos, estes bebés não sobrevivem. Porque um bebê prematuro num hospital, por dia, custa mais ou menos 1.500 euros. A minha filha esteve 4 meses, portanto, multipliquem 1.500 euros por 4 meses. Ora, perante isto, eu não consigo imaginar como é que a minha filha, por exemplo, teria sobrevivido. A minha filha não estaria viva hoje em dia se não houvesse um Estado, se não houvesse uma coletividade, uma comunidade que se juntasse e que contribuísse com um pouco do seu dinheiro para salvar a minha filha. Porque, caso contrário, só as pessoas muito ricas, de facto, é que conseguem que os seus filhos prematuros sobrevivam. E era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigado. Viva, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, se eu uso chapéu é para o poder tirar das melhores ocasiões e aproveito este facto para humildemente e com toda a elegância que este ato exige, tirá-lo à Fundação Francisco Manuel dos Santos. De maneira que uma vénia prolongada. Agradeço também, evidentemente, a oportunidade que me deram, a mim e ao património. Este livro é um marco na história das edições, na medida em que estou farto de ver livros de arquitetura dedicados ao património, mas nunca vi um dedicado às ruínas. De maneira que não só é o materializar de um sonho que eu tinha, como também vejo finalmente a palavra lançada e fazer chegar de uma forma acessível e democrática a 10 milhões de portugueses. E que eu aproveito também, já agora, o livro foi dedicado pelo Dr. Veríssimo Serrão ao amigo Vladimiro. Eu gostava de prolongar essa dedicatória a 10 milhões de portugueses, precisamente, que é precisamente nesses 10 milhões em todo o meu país que eu programei e tenho estado a cumprir este meu projeto. Este projeto, evidentemente, não só tem inspiradores, não é? E esses 10 milhões de portugueses, para mim, são representados pelos meus 3 filhos, porque são o futuro das nossas gerações. De maneira que eles também, a Mafalda, a Marta e o Diniz que estão ali, eu gostaria de olhar para eles e dizer, putz, isto é para vocês, se algum dia for, continuem, pelo menos, enfim. A todos vocês também, obviamente, passem a palavra. O património português é um dos bens que é comum a 10 milhões e é, de facto, realmente interessante. Nunca houve grande interesse durante toda a nossa história. Este problema não é um problema atual, não é de agora. Vai-se ver que há ruínas. Eu costumo comparar até, sabendo que a Europa se reabilitou de 2 guerras mundiais e nós ainda temos cicatriz do terremoto. Ou seja, há muito a mudar, essencialmente na nossa mentalidade. Normalmente, cá em inglês dizem heritage, que é precisamente a herança. Nós não é herança, não herdamos coisa nenhuma, mas é fazer nós próprios, muitas vezes até para sustentar o nosso ego.
Um dos problemas também da nota, que ao fim e ao cabo é um problema humano, não é um problema, será uma característica, e essencialmente as grandes lições que uma pessoa pode tirar da decadência do património é precisamente a quantidade de atitudes inerentes à estupidez humana e ao egoísmo, ao laxismo, ao desprezo que nós temos por uma coisa que ao fim e ao cabo é um bem comum de um povo inteiro. Por vezes houve gerações, 500 anos a preservar determinado monumento e nos últimos 10 anos houve alguém que se decidiu desleixar, condenando à do eterno um edifício que é de todos nós. Isso deve ser revisto. Isso deve ser revisto porque, acima de tudo, não só está uma grande riqueza patrimonial, e riqueza, quando eu falo em riqueza, não é só, vá lá, num bem pecuniário, a riqueza é muito extensiva essencialmente de uma forma de sociologia e uma forma que culmina numa forma de patriotismo. Que nós, quer dizer, se nós fecharmos os olhos e acordarmos de um momento para o outro, dizemos, olha, estou em Itália, uma aldeiazinha ali no... Mesma coisa em França, em Espanha, uma pessoa identifica, tem uma identidade. A nossa arquitetura tem uma identidade em qualquer lado do mundo. E nós, muitas vezes, quer dizer, já não nos reconhecemos. E era uma forma também de chamar a atenção às pessoas para que devolvam a identidade e o orgulho nacional. É levantar hoje de novo o esplendor de Portugal. Ao fim e ao cabo, era tudo aquilo que eu pretendia transmitir com esta obra. Vamos fazer isso, eu já comecei. Gostava de ter a vossa colaboração para continuar a obra. Levantemos hoje de novo o esplendor de Portugal. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Está lançada a coleção. O objetivo são 10 milhões de portugueses, que é pouco ambicioso. Obrigado.